O vídeo começa com o Nae chavecando essa garota. Ele tenta abordar a mulher para conversar com ela, mas ela então já vai sendo bem rude, xingando o rapaz e mandando ele não incomodá-la. Nae não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na mesma hora, a mágica acontece e a garota vê o carro do rapaz voltando na mesma hora para conversar com ele. Ela pede o YouTube para abaixar o vidro do carro. O YouTube abaixa e então a garota pede desculpas para ele e diz que não estava tendo um bom dia. Nae então pergunta se um dia ruim está fazendo ela ficar tão rude assim, e ela diz que está tendo um péssimo dia e novamente pede desculpas para o Nae. O rapaz pergunta o nome dela e ela fala para ele que seu nome é Dani. O YouTuber fala que seu nome é Nae e diz que é um prazer conhecê-la. Ele então desce do carro para conversar melhor com a mulher. Após descer do carro, o Nae pergunta de onde a garota é, e ela responde dizendo que ela nasceu naquela cidade mesmo e pergunta ao YouTube de onde ele é. Ele fala que é do México e se mudou para a cidade há pouco tempo e estava dando uma volta para tentar fazer novos amigos, e que ela parecia ser bem legal, mas que ela foi muito rude com ele. A mulher fala que sente muito novamente e diz que está tendo um dia ruim e estragou todo o seu humor. Nae pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça fala que não está planejando nada e que estava voltando para casa para esfriar a cabeça. O rapaz pergunta o que aconteceu com ela e por que ela estava tão nervosa quando ele a abordou. E ela diz que estava na casa do seu namorado, mas eles brigaram, mas que não vai deixar isso estragar o seu dia, e pede para Nae dar uma volta com ela. O YouTube aceita e chama ela para entrar no glorioso Corvette. A moça aceita e na hora ela vai caminhando para entrar no carro. E após os dois entrarem, Nae pergunta com que ela trabalha. E a moça responde que ela é modelo. O YouTube acha interessante e pergunta quanto tempo ela trabalha como modelo. A garota responde dizendo que é mais ou menos 1 ano e que agora está planejando abrir um podcast. O rapaz acha legal e pergunta qual tipo de conteúdo ela vai fazer. A mulher então diz que iria postar sobre sua vida e seus amigos e suas experiências de vida. O YouTube pergunta para a garota como ela teve essa ideia, e ela diz que é porque ela tem várias histórias e memórias e ela sabe que as pessoas irão gostar. Ela fala que na sua adolescência saía para várias festas e tinha muitas aventuras e por isso tem várias histórias. Nae pergunta para a mulher o que ela gosta de fazer. Ela fala que gosta de sair para beber e que eles poderiam sair para ela apresentar alguns bons lugares para ele. Mas Nae fala que vai ser sincero e que não precisa. A garota fica bem confusa. Então o Nae diz para ela que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só conversou com ele por causa do seu carro. Ele pede para a mulher descer do carro e deseja ela uma boa tarde. Ela desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Nae. O vídeo começa com Kilo chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, mas a moça não dá atenção para o rapaz e continua andando. Mas o YouTube insiste em conversar com a moça. Ela fala que não quer atrapalhar o trabalho do rapaz. Ele então fala que pode parar um tempinho para conversar com ela. A garota fala que é melhor não e diz para ele que não quer atrapalhar. Então o rapaz diz que ela não atrapalha e que ele pode tirar um tempinho para conversar com ela. A mulher, em seguida, fala que também está com pressa. Kilo pergunta se pelo menos poderia deixar o seu número com ele. A moça fala para ele que não, e não é bom ele ficar fazendo isso em seu horário de trabalho. O YouTube fala que não tem problema e que ele só vai pegar o número dela para mandar mensagem mais tarde. A mulher continua dizendo que é melhor não fazer isso. O rapaz então desiste de conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O rapaz então pega seu soprador e guarda em seu carro, e é assim que a mágica acontece e a garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse no rapaz.
Ela volta perguntando para ele se aquele carro é mesmo dele. O rapaz então responde que sim. Ela fala que pensou melhor e que o rapaz pode ficar com o número dela, sim. O YouTube pergunta por que agora há pouco ela não queria passar o seu número. A moça disfarça falando que tinha ficado com medo de dar algum problema para o rapaz, mas ela pensou melhor e não terá nenhum problema ele pegar o número dela. O YouTube então fala que se ela ficou com tanto medo, ela poderia ajudar ele agora em seu trabalho, mas a garota fala que não precisa e devolve o soprador para o rapaz. Ele então guarda no carro. A mulher pergunta para o rapaz o que ele irá fazer. Kilo então fala que ele está indo para sua casa. A moça fala para ele não ir e pede para eles conversarem um pouco. O mesmo fala que tudo bem, pois não tem nada para fazer agora. Ele pergunta para a garota se ela está querendo sair para comer alguma coisa, e ela fala pro YouTube comprar algo para ela. Então o rapaz diz que não tem muito dinheiro. A moça então pergunta se ele está soprando folhas ali de graça, e ele fala que não e diz que é pago no final do mês. A garota pergunta o que ele iria fazer mais tarde. Kilo então diz que iria ficar em casa pois está sem dinheiro. A mulher em seguida pergunta para o rapaz como ele tem um carro daquele e não tem nenhum dinheiro sobrando. Ele então fala que o carro não é seu e que só está vigiando e pergunta se tem algum problema. E a mulher fala que sim. Na sequência, o rapaz entra no carro e diz que só estava brincando e que o carro é mesmo dele. Então a garota fala que eles poderiam dar uma volta, mas o rapaz fala que não está interessado, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que quando ele falou que não tinha dinheiro, ela perdeu todo o ânimo de conversar com ele. A mulher tenta se explicar dizendo que não era nada disso, mas Kilo fala que ela não precisa ficar se explicando e pode seguir seus planos, pois eles não irão sair juntos. A mulher fica achando ruim e sai xingando o YouTuber, mas no fim acabou tomando fora de Kilo. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o YouTuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer
e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele fala que se chama Nate e pergunta o nome dela. E ela responde para ele que se chama Jennifer. Ele então elogia as unhas dela e fala que gostou muito. E pede para falar com ela alguns minutos. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Ele continua insistindo e pergunta se ela não pode falar com ele. Ela fala que agora ela está ocupada e sai andando sem dar nenhuma atenção. Nate então vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela imediatamente começa a puxar papo com o youtuber e Nate chama ela para vir para perto dele para eles conversarem. Ela então pergunta se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela pode falar com ele agora. A mulher responde que sim, que tem algum tempo para eles conversarem. Ele então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. E ela fala que não, porque ela não tem namorado e ela está solteira. Em seguida, Nate fala que só queria conversar com ela e conhecê-la melhor. Porém, ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que está muito frio aqui fora e por isso não queria parar para conversar. Nate então pergunta se ela quer entrar no carro para eles conversarem agora, lá dentro. A mulher fala que sim, mas que antes quer tirar algumas fotos com o seu carro. Nate então pede para ela fazer as melhores poses para tirar as melhores fotos. Na sequência, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. E ela fala que terminou seu compromisso e que estava indo para casa. O youtuber fala que eles poderiam fazer alguma coisa juntos. Ela fala que sim e ele então pede para pegar o número dela. Ela responde que quando eles estiverem dentro do carro que ela vai passar o número para ele. Nate então concorda e chama ela para entrar no carro de luxo. E vamos ver o que isso vai dar. Já lá dentro do carro, o YouTube fala que é novo na cidade e está tentando encontrar um bom lugar para ir. E pergunta se ela conhece algum bom lugar. Ela fala que conhece bem a cidade e que pode levar ele em qualquer lugar que ele quiser. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no começo. E ela fala que não sabe, mas que ele tem olhos muito bonitos. Ele então fala que ela só queria conhecer ele depois que viu seu carro de luxo. E diz para ela que é melhor ela descer do carro porque não vai rolar nada entre eles. Porque ela é muito interesseira e fala para ela pensar melhor porque dinheiro não é tudo. E a deseja uma boa tarde. A mulher até tenta insistir para ficar no carro, mas ele fala que não e manda ela descer. E no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela parece estar muito bem, e fala seu nome e pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ela então responde que não é da conta dele. O Nate pede para ela passar o número para ele, porém ela fala para ele se enxergar que ele não tem chance com ela. Nate então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim e pede para ele parar de incomodá-la. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a McLaren do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem toda interessada querendo falar com ele.
Ela então fala que ele está arrasando com esse carro. O Nate pergunta se ela gostou mesmo. Ela responde que sim, que o carro dele é muito lindo e pergunta como ele consegue um carro tão luxuoso. Ele responde que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ela estava indo dar um passeio. Ele então fala que ele está nas cidades a negócio conhecendo a cidade de Miami e pergunta se ela está ocupada agora. A garota responde que não. Ele então pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E é claro, a garota não resiste e fala que sim. Então ele chama ela para entrar na McLaren dele e ele então fala que vai mostrar para ela como que abre a porta do carro. Ela então entra na McLaren sem pensar duas vezes. E vamos ver se o Nate vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pega na mão dela e fala que elogiou ela no início e foi legal com ela, porém ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ela feriu seus sentimentos e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela então fala que não o conhecia e por isso não quis render assunto, mas fala que agora vai recompensar ele agora. Em seguida, ele fala que sente que se ele não tivesse a McLaren, que ela não daria nenhuma chance para ele. A garota fala que talvez não, mas não sabe dizer. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer da sua McLaren. Ela tenta dialogar e convencê-la a dar uma chance para ela, mas ele fala que não e manda ela descer do carro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e que gostaria de saber o nome dela. Porém, a mulher fala que não o conhece e prefere não dizer o seu nome. Ele fala que viu ela de longe e só queria dar um oi para ela. Porém, ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele então pergunta qual que é o tipo dela, mas ela responde que gosta de homens mais escuros. Ele então fala que mesmo não sendo o tipo dela, ele gostaria de levá-la para sair com ele. E garante que ela vai curtir muito o passeio com ele. Porém, ela responde que está ocupada agora e precisa ir embora. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone. Porém, ela responde que não tem Instagram e que não vai passar seu telefone para ele. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. A mulher, na mesma hora, já demonstra interesse pelo cara e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Ele confirma que sim, que o carro é dele. Ela então fala que vai passar seu Instagram para ele. Ele então pega o Instagram e o telefone dela sem nenhuma dificuldade. E agora é ela que demonstra interesse pelo youtuber. Ele então questiona que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que só disse aquilo porque estava indo embora, estava com pressa. Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez. E ela responde que não, mas que sempre tem a primeira vez. Ele então chama ela para entrar no Corvette para eles conversarem melhor. E ela entra na mesma hora, demonstrando muito interesse. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está bastante solteira. Ele então pergunta por que ela está querendo ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou um cara legal para namorar. Kilo então fala que é uma pena que ele não faz o tipo dela, mas nessa hora ela fala que era brincadeira aquilo que ela disse e que ele faz sim o tipo dela e que ela achou ele muito bonito.
Ele então chama ela fora do carro para tirar algumas fotos com o seu Corvette. E eles descem juntos e vão até a frente do carro para tirar as fotos. Depois de alguns minutos de conversa, ele tira as fotos para ela e fala que ele tem que ir embora agora, mas depois vai ligar para ela, que ele já tem o número dela. E me digam aí o que vocês acham, se ela for interesseira ou não. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena. Ele pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele fala que se chama Nate e pergunta se ela é da cidade. A garota responde que não e fala que é da Europa. Em seguida, ele fala que seu telefone está com problemas e pede ela para emprestar o seu telefone por alguns minutos. Ela, muito simpática, empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Nate então fala que ela é muito linda para estar solteira. Ela fala que no momento ela está preferindo ficar solteira. Então ele pergunta com que ela trabalha. A garota fala para ele que trabalha com modelagem, mas que está de férias no momento. Em seguida, ele pergunta quais planos ela tem para agora. E ela responde que não fez nenhum plano e só está dando uma volta. Ele então fala que está tentando achar um bom restaurante e chama ela para vir almoçar com ele. A garota, muito simpática, aceita o convite dele. Então Nate abre a porta da Lamborghini e ela entra no carro. Dentro do carro, ele pergunta qual lugar tem um bom restaurante que ela conhece. Ela fala algumas opções para ele e juntos decidem ir num bom restaurante popular lá da cidade. Em seguida, ele pergunta se ela conhece carnaval. E ela responde que não, porque ela é da Europa. Nate então fala que é uma festa muito divertida de fantasias e fala que eles podem combinar de ir juntos qualquer dia. Na sequência, ele fala que embora ele queira sair com ela, ele tem que dizer a verdade, que ele é um youtuber famoso e está fazendo um experimento social para saber se ela ia demonstrar ser uma garimpeira de ouro, e fala que ela foi muito legal com ele e agradece por ela ter deixado usar o telefone. Então ele mostra as câmeras que estão gravando. A garota fica muito surpresa em saber de tudo e eles combinam de ir almoçar juntos. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela está e depois dela falar que está bem, o youtuber fala que ela está fantástica e muito linda e diz que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e se apresenta dizendo que se chama Naya. Em seguida, ele fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas e fazer amizades. E fala que ela podia ser uma ótima amiga para ele. Ela fala que sim e diz que ela é uma ótima amiga. Na sequência, ele pede para pegar o Instagram dela. E ele fala que gostou da energia positiva dela. Naya pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela fala que não tem namorado e que está sozinha no momento. Então Naya fala que ela é uma garota linda e igual ela não pode ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou uma pessoa que seja verdadeira e que dê certo com ela. Em seguida, ele pergunta se ela tem tempo agora e depois dela falar que sim, ele convida ela para ir almoçar com ele no restaurante. Ela topa e aceita o convite dele e entra no seu Corvette.
Dentro do carro, depois de dar uma volta com ela, ele para e mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para seu canal no YouTube. E fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que na verdade ela passou no teste e foi muito legal com ele. E fala que gostou muito das atitudes dela. Ela fica muito surpresa e fala que não imaginava isso. Nae fala que ela é uma mulher sensacional e fala que ele vai levá-la num restaurante para eles se conhecerem melhor. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga para ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala para ela descer do carro porque ele não namora interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Nae, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nae.
Em seguida, o Nair fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nair fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nair questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nair, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nair. Dentro do carro, o Nair pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nair fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede para ela descer do carro e ela desce e sai xingando o Nair, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou. E ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro. E mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes.
Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade, que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com o Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O youtuber pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta qual os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado. Mas nós já conhecemos o Naya e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Naya fala para ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala para ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Naya fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O youtuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Naya. Nesse vídeo, o London fala que amou a roupa dela e que ela está incrível. Ele também pergunta qual o nome dela, mas a garota rejeita e sai andando. Ele pede para falar com ela bem rapidinho e elogia novamente ela e ela agradece o elogio. Em seguida, a garota sai andando e London insiste em falar com ela e dessa vez pega na mão dela e se apresenta e fala que se chama London. Ele então pergunta o que ela está indo fazer.
Ela responde que está indo no restaurante que tem ali na frente e fala o nome do lugar para ele. Ele então fala que já ouviu falar desse lugar e fala que eles deveriam se conectar e irem juntos. Porém, a mulher fala que ela não está procurando companhia, está bem sozinha e fala que ele está estragando o seu dia. Ele então a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Agora é a mulher que está interessada nele e volta para falar com ele. Ela diz que gostou do carro dele e que o carro é muito bom, e pergunta se ele ainda quer sair com ela no restaurante. London a questiona, dizendo que ela disse que ele estava estragando o seu dia. A mulher pede desculpas e fala que está tendo um dia ruim. Na sequência, o London fala que não vai atrapalhar ela para o seu passeio e diz que ela pode continuar onde estava indo. Ela pergunta se ele não quer vir com ela. Ele fala que na verdade queria uma informação de um bom restaurante e uma companhia e chama ela para entrar no carro com ele. E é claro, a garota entra na mesma hora, sem pensar duas vezes. E vamos ver qual vai ser a atitude de London. Papo vai, papo vem, ela pergunta o que ele quer fazer. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e fala que eles podem ir para lá juntos. Ela passa o telefone para ele e fala que eles podem se encontrar mais tarde para ir para a sua cobertura. Nessa hora que ela já estava indo embora para encontrar com suas amigas, London começa a mudar os planos e fala que quer que ela venha com ele agora para sua cobertura e pede para ela se sentar de novo no carro. London então fala que vai levá-la para sua cobertura e depois eles podem jantar em um bom restaurante. E fala que depois, mais à noite, vai levar ela para fazer compras no shopping. A garota então fala que ele ajuda ela e ela ajuda ele. E London segue para sua cobertura com a garota. E depois daqui não sabemos o que aconteceu. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom.
Nate então pergunta se ela quer ir almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o youtuber Charlie. Ele aborda essa bela mulher perguntando qual o seu nome e para onde ela vai. Ela responde que está voltando do seu treino e que se chama Leone. O youtuber fala que ela está muito bonita e pede o seu telefone. Porém, a garota fala que não vai passar o número e fala que ela já está indo embora para sua casa. O youtuber pergunta se ele está feio e desarrumado. A garota fala que não e que sua camisa é até bonita. Ele então pergunta se não pode levá-la até sua casa, que ele está de carro. A garota responde que não. O youtuber diz a ela que tudo bem e que eles se encontram por aí e vai em direção à Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu ele indo em direção à Lamborghini, ela volta na hora e vai falar com ele. Ela pergunta para ele se ele alugou esse carro para o fim de semana. Ele responde que ele é o dono e se ela quiser, ele mostra o documento para ela. Ela responde que não e fala que achou que o carro não era dele e fala que está super na moda essa cor verde. O youtuber fala que esse é algum dos seus carros de luxo e que ele tem mais 4. Ele abre o porta-malas e pega sua mochila lá de dentro. Ela pergunta para ele onde ele está indo. Ele fala que está indo comprar uma passagem para Dubai e que ele vai viajar de férias. Ela fica encantada e pergunta quanto a carona que ele ofereceu de levá-la para casa. Ele fala para ela que ela não aceitou quando ele a ofereceu e ainda achou que o carro não era dele. Ela fala que não o conhecia e que agora ela veio falar com ele e viu que eles têm algo em comum um com o outro. Ele pergunta para ela o que ela faz da vida. Ela responde que é vendedora de imóveis e trabalha como modelo também. Ele fala que além dela ser linda, ela também tem o físico ideal para uma modelo. Porém, o youtuber a questiona e pergunta se ela voltou a falar com ele por causa do carro e fala que ela não estava nem aí para ele e agora com pouca conversa ela fala que eles têm coisas em comum. Ela responde que sempre quando ela está andando nas ruas, vários caras esquisitos vêm atrás dela porque ela chama muita atenção com seu físico e ela não pode dar bola para qualquer um. O youtuber fala que ele não é qualquer um e que ela é muito convencida. Ela afirma que sim e que ela é uma mulher linda, independente e que tem vários caras atrás dela. Ele fala que respeita isso e pega na sua mão e lhe dá um abraço. E fala que mesmo assim isso tudo não explica o que ela falou para tentar convencê-lo de que ela não veio atrás dele por causa do carro. A garota fala que não vai dizer mais nada e que ela nem quer mais sair com ele e fala que sua horta está chovendo de caras atrás dela.
O youtuber fala que estava fazendo apenas um teste e que ela não passou, mas que mesmo assim ela é muito bonita e engraçada, mas que dessa vez não vai sair com ela, e se despede dela e vai embora na sua Lamborghini. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Naya. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Naya então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Naya. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a garota e fala que ela parece estar bem e fala que achou ela muito linda. Ela responde que está indo embora para casa e não quer ser incomodada. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela sai andando e o ignora. Então ele caminha até a sua Lamborghini e na hora que a garota vê a máquina do youtuber, é aí que o interesse acontece. A mulher, que já vem na mesma hora pegando na mão dele e se apresenta para ele. Ele então pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito. Então, ele pergunta se ela é daqui e ela responde que não, que ela é de Seattle. Ela fala que gostou muito do carro dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele no início. Então, o youtuber fala que se mudou para cá e está tentando encontrar uma lista de lugares que sejam bons para ir e pergunta para ela se ela tem algum lugar que ela conhece.
Ela responde que tem um shopping muito bom aqui perto. Ele pergunta se ela quer comprar alguma coisa e ela fala que sim, que quer fazer compras. Nate então fala que ele está com fome e que gostaria de comer alguma coisa. Ela fala para ele que lá também tem restaurante e deixa claro o interesse de ir para o shopping para ele comprar coisas para ela. Então, depois de combinarem de sair, ele fala para ela entrar no carro. A garota não perde tempo e entra na máquina do Nate, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que vai acontecer. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está bem solteira. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e saiu andando. Ela fala que achou que ele seria só mais um cara normal tentando dar cantada nela, mas que viu que ele é diferente. O YouTuber pergunta diferente como? E ela responde que ele é um cara bem sucedido e tem um belo carro. Papo vai, papo vem, e ele fala pra ela que não vai rolar deles irem pro shopping, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que não quer sair com mulher interesseira e pede ela pra descer do carro. A garota desce do carro sem falar nada e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela, porque achou ela muito atraente, e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem. Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O YouTuber então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele. Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual o dele e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem sucedido. Depois deles descerem do carro, o YouTuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela. Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele, e quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra, e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome.
Então ela fala que se chama Henry. Nair fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Nair pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Nair fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste.